Então, nós vamos falar um pouco. Então, como eu falei para vocês, é um prazer imenso falar sobre os diálogos em agroecologia e falar sobre a importância da criação racional das abelhas Apis mellifera para a geração de renda na agricultura familiar. Então, para falar um pouco sobre a geração de renda, é importante que a gente saiba sobre a importância dessas abelhas. Então, quando se fala em abelhas, então vem à cabeça só Apis mellifera. Embora eu esteja falando hoje sobre Apis mellifera, mas é importante conhecer as outras espécies de abelhas. Então, nós temos mais de 20 mil espécies de abelhas espalhadas pelo mundo inteiro, e a maioria dessas abelhas, elas são solitárias, em torno de 85%, embora hoje eu esteja falando sobre abelha social. Então, mas existe essas abelhas que são importantes, embora elas não tenham a produção de produtos, mas elas têm uma grande importância no produto que é a polinização. Então, ela apresenta uma importância grande. Essas abelhas que são abelhas solitárias. E no Brasil foram identificadas já 214 espécies. Então, nós temos também o privilégio de ter uma grande quantidade de espécies dessas abelhas aqui no Brasil. As Apis mellifera, o qual eu vou falar hoje para vocês, essas abelhas não são nossas, elas foram introduzidas aqui no Brasil, embora se adaptaram muito bem, e nós também nos adaptamos muito bem para explorar ela de forma racional. Então, tem dois marcos que foram importantes na história da apicultura. Aqui no Brasil, essas abelhas foram as primeiras abelhas que foram introduzidas, foram abelhas europeias. Então, em 1839, essas abelhas foram introduzidas no Rio Grande do Sul, então, por isso que são chamadas também de abelha Europa ou abelha italiana. Então, não veio um nome à toa. Então, por isso que elas são chamadas também dessa forma. Só que essas abelhas, elas vieram da Europa e elas não se adaptaram em todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem regiões diferentes, com climas diferentes. Então, aqui no Nordeste, praticamente nós não temos as quatro estações bem definidas. Temos um grande período, um período longo de estiagem e um período muito curto, que é de chuva. Então, essas abelhas elas não se adaptaram muito bem, as abelhas europeias. Quando foi em 1956, um pesquisador brasileiro, ele estudava umas abelhas que eram as abelhas africanas e verificou que essas abelhas elas estavam numa região que era bem parecida com a região que nós temos aqui, diversas partes aqui do Brasil, principalmente no Nordeste. Então, com clima que era quente e também com a grande quantidade de vegetação como nós temos aqui. Então, ele pediu autorização ao governo brasileiro e introduziu essas abelhas aqui no Brasil, que foram as abelhas africanas. Quando elas chegaram aqui no Brasil, ele começou a estudar, ela foi introduzida em São Paulo, em Rio Claro, e, segundo a história, uma pessoa desavisada foi lá e abriu o alvado, que alvado é a entrada onde as abelhas tem a caixa racional, que é a caixa Langstroth, que é a mais difundida e mais utilizada, e tem o alvado dela, que é onde ela entra e sai, para coletar alimento, para levar para dentro da colônia. Então, ele, segundo a história, uma pessoa desavisada abriu esse alvado, e essas abelhas, como elas são bem adaptadas e elas conseguem se reproduzir através do processo de enxameação, então elas saíram enxameando e elas cruzaram com outras abelhas que já tinham sido introduzidas em 1839,
que eram as abelhas europeias, e deu origem ao que nós chamamos abelhas africanizadas. Então, abelhas apis mellifera. Então, o que nós temos aqui não são nossas, foram introduzidas e se adaptaram muito bem, principalmente na nossa região Nordeste. Então, nós temos uma diversidade de planta, nós temos um calor que é bem propício para elas. Então, as abelhas elas já são exploradas pelo homem há muitos anos para a coleta de produtos. Então, se você for pegar assim, as figuras rupestres, dá para ver as figuras de um homem abrindo uma colônia e explorando essas colônias e coletando os produtos delas. Então, já é bem antigo a exploração das abelhas. E nos últimos anos, com as diversas técnicas, como também a criação racional, essa atividade ela se tornou uma atividade muito produtiva, também muito rendável, em diversos lugares do mundo, como também aqui no Brasil, em diversas regiões, e se adaptaram muito bem os diversos climas que nós temos aqui no Brasil. Entre as atividades agropecuárias que possuem características que são sustentáveis, ela se destaca muito bem, principalmente na parte econômica, porque tem uma condição muito boa através dos seus produtos, você consegue vender e consegue ter muita renda, principalmente o pequeno agricultor, ele consegue vender esses produtos. Tem a parte social, que ela é capaz de manter o homem no campo, explorando ela de forma racional e que possa se manter economicamente. Como também tem a parte ecológica, porque não existe abelha se não existe a planta, porque as abelhas elas precisam do substrato que elas procuram da planta, que elas pegam na planta. Tanto o néctar, como também o pólen, como também a resina. Então, ela fecha o tripé da economia. E ela, como eu falei para vocês, ela se desenvolveu muito bem, principalmente aqui no semiárido nordestino, porque nós temos um clima que é um clima favorável, embora esse clima muito quente, e que muitas pessoas possam reclamar, para as abelhas é bem propício para a produção, que elas se adaptaram muito bem. E nós temos uma diversidade de vegetação, de planta diferente. Então, nós temos plantas que florescem ao longo do ano. Então, o ano inteiro nós temos planta florescendo e ofertando esse substrato para que elas possam produzir os produtos apícolas. Se é tão bom, então quais os entraves que traz para a apicultura no semiárido nordestino? Embora a gente já tenha uma boa produção, mas ela ainda é pequena quando comparado ainda com o Brasil. Muitas vezes o que falta é conhecimento, porque muitas pessoas elas ainda têm aquela ideia que foi quando elas foram introduzidas, que como elas são extremamente defensivas, então algumas pessoas na época que elas foram introduzidas chamavam de abelhas assassinas. Então até hoje ainda tem essa ideia que são abelhas que elas fazem mal porque são abelhas que são extremamente defensivas, mas na verdade elas só se defendem. E você tendo conhecimento, você pode ter só proveito dessa atividade. O investimento é só um investimento inicial, depois o que vem é mais só lucro. Ter um manejo adequado, porque já foram desenvolvidas técnicas para que pudesse fazer um manejo, que pudesse explorar de forma racional todos os produtos que elas têm a oferecer. Como também a produção, ela ainda é pequena, por falta de conhecimento, principalmente no manejo.
no manejo de manutenção, como também no manejo de produção, porque como nós temos um período muito curto de chuva, então nós temos que aproveitar o máximo que essas abelhas têm para oferecer durante esse período, porque elas produzem muito rápido. E para que elas possam produzir bem nesse período, nós precisamos mantê-las dentro da caixa ou dentro da colônia, e de forma que quando vêm as primeiras chuvas, em torno de 15 dias, você já tem a primeira colheita de mel ou de outros produtos. Então, fazer um manejo adequado de manutenção, porque muitas vezes, quando se fala em manejo de manutenção, as pessoas ficam meio que abismado ou sem saber que realmente precisa manejar, mas toda época de escassez de alimento no campo, os animais eles são alimentados no coxo. Então a abelha também precisa desse manejo para que elas possam se manter dentro da colônia, para que quando chegar a época que tem uma grande quantidade de alimentos no campo, elas possam já armazenar e você já possa coletar esses alimentos, para que você tenha um lucro. Então, o que é que a criação racional pode gerar para a agricultura familiar? Um aumento na produção. Então, com o aumento da produção, você tem o quê? Você tem um aumento também na parte econômica. Então, você tem produto disponível para que você possa vender e para que você possa se manter no seu ambiente. Então, como também a preservação ambiental. Então, quando se fala em preservação ambiental, é onde entra o nosso interesse acadêmico, porque o nosso grande interesse é preservar a espécie de abelha, como também preservar o ambiente, para que a gente não tenha problema futuramente, como já estamos tendo com o aquecimento global, então com esse desmatamento que está acontecendo de forma desordenada, como também as queimas, estão queimando muito para que possa, sempre que fala assim, queimar, que é questionado, diz, não é para fazer pasto. Pasto para quem? Tem que ver para quem, porque na verdade está tirando pasto apícola, que essas abelhas elas também precisam pastejar e elas precisam desses substratos para que elas possam também produzir o alimento. E é também uma produção que é altamente sustentável, porque você tem que ter, para você ter os produtos apícolas, você precisa também ter a parte ambiental.